Vou falar contigo sobre texto para colunas. Então presta muita atenção porque essa ferramenta que também fica dentro da guia dados pode te ajudar bastante. Imagina o seguinte, eu tenho aqui na coluna B de bola, equipe amarela, equipe vermelha, equipe verde, equipe amarela, equipe verde, equipe vermelha, equipe vermelha, equipe amarela, equipe verde. Mas eu me cansei de ter várias vezes esse nome repetido. Equipe, 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 equipe. Eu quero colocar numa coluna só, amarela, vermelha, verde, amarela, verde, vermelha e assim vai. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, clicar aqui em cima da coluna C de casa. Em cima da letra C, eu aperto com o botão direito do mouse, e venho aqui em inserir. Quando eu clicar nessa opção, inserir, ele vai inserir uma nova coluna à esquerda da coluna C. Ou seja, à esquerda da coluna C vai aparecer aqui entre a B e a C. Inserir, repara que ele coloca uma coluna nova. Agora que eu fiz isso, eu vou clicar em cima da coluna B, em cima da letra B, e venho aqui em texto para colunas. Pum! Repara que aparece aqui para mim essa caixinha. E a texto para colunas tem várias opções, tem várias possibilidades. Então, eu quero que você, mais uma vez, explore isso aqui depois da aula. Agora, eu venho aqui em largura fixa. Largura fixa, eu poderia vir aqui também em delimitado. Mas vamos vir aqui em largura fixa e eu clico em avançar. E aí, repara, olhando para cá, que ele já me mostra um padrão. Ele já entende que eu quero dividir as informações. E se eu clicar nessa setinha, eu consigo definir como que vai ser feita essa divisão de informações. Então, repara que se eu deixar aqui, ele vai botar na coluna B apenas equipe e na próxima coluna um espaço e depois o nome da equipe. Se eu puxar essa setinha um pouquinho para a direita, repare que ele sempre vai começar na próxima coluna pela palavra, pela equipe. Então, tá lá, ó, amarela, vermelha, verde. Então, essa setinha é decisiva. Tá vendo? Eu vou botar ela exatamente nessa posição para eu ter um espaço depois de equipe e aqui do lado eu ter só os nomes certinhos. Agora eu venho aqui em avançar, mais uma vez um concluir e repara que eu fiz a divisão. Equipe e aqui os nomes. Agora que eu tenho os nomes, eu posso simplesmente pegar essas informações que estão aqui, dar um Ctrl C de copiar e dar um Ctrl V de colar. Voltando atrás, selecionei, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Fiz isso, coloquei aqui o nome das equipes, quero excluir a coluna C. Botão direito, venho aqui em excluir. Eu só criei essa coluna nova, eu só criei essa coluna C para conseguir te mostrar como que você poderia puxar e fazer a divisão de equipe para o nome da equipe e depois que eu consegui usar a remover duplicadas, eu consegui copiar, colar e aqui eu tenho agora o nome das equipes diretamente pelo nome. Outra coisa que eu poderia fazer, eu poderia olhar para isso daqui e fazer uma divisão. Então, imagina que eu tivesse só os e-mails. Eu não tivesse a coluna A, eu tivesse só o e-mail de várias pessoas. E eu quero colocar aqui do lado, na coluna F, só o nome do e-mail. Então, eu quero só aqui na F, João, Amanda, Alon, Júlia, Luísa, Sérgio, Lira, Diego e Lúcia. Só o nome da pessoa. Como é que eu faço isso? Clico na coluna E, texto para colunas, para fazer uma divisão do texto em várias colunas. Ele sempre joga para as colunas que estão do lado. Agora eu venho aqui em delimitado. Delimitado, avançar. E aí eu vou escolher qual vai ser o caractere que vai ser o delimitador. Então eu venho aqui, por exemplo, em outros e coloco esse arroba. Ele já entende, quando eu coloco o arroba aqui, que ele tem que procurar pelos arrobas que estão aqui na coluna E e fazer uma divisão. O que está antes do arroba e o que está à direita do arroba vai ser dividido. Então, o arroba, eu cliquei aqui em outros arroba, João vai ficar numa coluna e na outra coluna vai ter só hashtag treinamentos.com e assim vai. Então, eu posso agora clicar aqui em avançar e eu vou ter essa divisão feita. Ó. Avançar, concluir e está lá. Os nomes e os e-mails. Repare que esses nomes estão com um formato ainda de e-mail. E aí você pode usar aquele pincel de formatação que eu ensinei lá no começo para deixar esses nomes com um formato de texto. Então, seleciono algumas células, por exemplo, da F2 até a F10. Venho aqui em página inicial. Pincelzinho de formatação, só para fazer esse cara que está azul com sublinhado, não ficar com esse azul e sublinhado, ficar pretinho, que nem as outras informações do Excel. Então, seleciono, pincel de formatação, e aí eu pego a formatação que estava aqui e jogo para cá. Pronto. João, Amanda, Alon, Júlia, Luísa, Sérgio, Lira, Diego e Lúcia, que são os primeiros nomes que estavam ali no hashtag treinamentos. Beleza?
Vou excluir as duas informações de e-mail, seleciono, botão direito, excluir, porque eu fiz isso só para te mostrar o exemplo, e a gente conseguiu entender um pouquinho melhor como que funciona a ferramenta texto para colunas. Se você vier aqui em delimitado, repara que eu usei a parte do outros, mas ele já dá aqui algumas opções para a gente de espaço, vírgula, ponto e vírgula e muito mais. Então, explore isso aqui também para entender melhor como que funciona. Às vezes você tem, por exemplo, deixa eu dar mais um exemplo que eu acho legal para você. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar na coluna F, João Martins. Agora eu vou colocar Luísa França. E vou botar mais um nome, que vai ser Maurício Veiga. Então, eu botei 3 nomes aqui, o primeiro e o último nome. Tipo, quando você vai viajar de avião ou vai viajar de ônibus, tem sempre o seu primeiro e último nome. Agora, eu quero dividir para colocar o primeiro nome numa coluna e o segundo nome numa outra coluna. Então, João Martins, Luísa França, Maurício Veiga, para poder fazer uma análise ou então trabalhar com essas informações. Clico na coluna F, venho em dados, texto para colunas. Aqui no delimitado, eu venho em avançar e ao invés de usar a opção do outros, eu vou usar a opção do espaço. Então, ele vai olhar para o espaço e vai dividir. João Martins, Luísa França, Maurício Veiga. Independente de João ter 4 letras, Luísa ter 5 letras e Maurício ter 8 letras, ele já entende que ele tem que olhar para o espaço que tem entre um nome e o outro dentro da célula, fazer essa divisão, clico em avançar, clico em concluir, está lá, os nomes e os sobrenomes. Então, são algumas utilidades da ferramenta texto para colunas. E agora, na próxima aula, a gente vai aprender uma nova ferramenta. Então, se você está curtindo, se você está assistindo tudo até aqui, não para não. Vamos para a próxima aula para aprender uma nova ferramenta do Excel e você continuar dando esses passos que você está dando agora para sair do zero, ou sair então do basicão e chegar num nível mais interessante. Beleza? Não sai não, hein? Dá play na próxima aula, assiste e depois você pratica.